Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje começando aí a semana com muita notícia, com muita informação para você vascaíno aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. A gente vai trazer detalhes sobre os dois sorteios aí que vão definir, né, os próximos adversários do Vasco, tanto na Copa do Brasil e também aí na sequência da Copa Sul-Americana, né? Lembrando que o Vasco se classificou para os playoffs e caso consiga aí a passagem para as oitavas de final, a gente já saberá hoje aí quem será o nosso adversário. Vamos falar também sobre o último jogo, né, o último desafio do Vasco no Campeonato Brasileiro, antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Vasco vai ter aí praticamente 10 dias de preparação para poder conseguir, né, fechar essa última rodada com vitória jogando fora de casa. Vamos trazer detalhes aí sobre a situação de renovação de contrato de Felipe Coutinho. Pois é, ontem à noite a gente acabou tendo uma informação importante aí sobre essa definição aí, se o Coutinho segue no Vasco de forma emprestada, se vai sair do Vasco agora no final do contrato dele no término do mês de junho, ou se o Felipe Coutinho fica de forma definitiva no Gigante da Colina. Então a gente vai também tratar desse assunto importante aqui do futuro, né, do camisa 11 do Vasco nesse momento, e também vamos trazer detalhes sobre a situação do atual presidente Pedrinho, que vem sendo muito cobrado internamente. Inclusive ontem surgiram rumores ali nos bastidores do Vasco que o Pedrinho poderia jogar a toalha, poderia entregar o cargo ali, né, estar se licenciando do cargo ali de presidente do clube. Então a gente vai trazer detalhes também sobre essa situação polêmica internamente, né, de pares do próprio Pedrinho aí que vem cobrando ali uma troca no comando do futebol do Gigante da Colina. Então peço para você vascaíno acompanhar o vídeo até o final. Convido você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, e quem puder dar aquela ajuda para o nosso trabalho, eu peço para você deixar um joinha, deixar um like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. Combinado? Fechado? E antes da gente começar o vídeo, rapidinho, deixar um recado aqui para você que está precisando de uma grana extra aí, tá precisando pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, tá precisando, enfim, de dinheiro para alguma coisa, entre em contato com a Mais Ágil nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link na descrição do vídeo, que a Mais Ágil vai ajudar você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, porque hoje à tarde aí, né, teremos os dois sorteios acontecendo. Primeiro o sorteio da Conmebol, né, para as definições ali dos confrontos das oitavas de final, né, da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Vasco não se classificou de forma direta, né, para as oitavas de final. O Vasco ficou na segunda colocação do grupo e com isso o Vasco vai ter que jogar um playoff, né, 2 jogos contra o Independiente Del Valle, que ficou na terceira colocação de um dos grupos da Libertadores da América, né? Lembrando que o primeiro jogo é fora de casa e o Vasco define a classificação jogando em São Januário. Quem passar vai para as oitavas de final. E aí teremos esse sorteio, né, acontecendo agora no período da tarde na Conmebol, né? E o Vasco já podendo saber quem será o adversário, né? Quem será o time que a gente irá enfrentar caso a gente consiga passar pelo Independiente Del Valle. E hoje à tarde também, ali às 1h30 da tarde, teremos o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil. Inclusive o nosso canal estará presente lá na sede da CBF para acompanhar o sorteio, né? A gente vai estar transmitindo ao vivo para vocês aqui no nosso canal aí tudo que vai estar acontecendo. E lembrando que o sorteio da Copa do Brasil agora, ele não tem mais aquele negócio de pote A e pote B, pote 1 e pote 2. Agora todo mundo que se classificou fica num pote só. Ou seja, o Vasco pode pegar um adversário um pouco mais fraco, tipo um CRB da vida, como o Vasco também pode pegar um Palmeiras, um São Paulo, um Flamengo, um Botafogo, que são equipes obviamente mais fortes, né? Equipes ali mais preparadas que vão estar jogando aí com seus times principais para passar para as quartas de final. Então é importante, né, esse sorteio de hoje à tarde aí para a gente poder saber, né, quem serão os adversários do Gigante da Colina na sequência dessas duas competições. E falando em sequência, né, agora as atenções do Vasco voltam para o Campeonato Brasileiro. Após o término da rodada ontem, o Vasco conseguiu
se safar da zona do rebaixamento, mesmo perdendo, jogando em casa em São Januário por 2-0 para o Red Bull Bragantino. O Vasco contou com a ajuda do Santos, do Juventude, do Vitória da Bahia, do Sport, todo mundo perdeu também. Então todo mundo que estava atrás do Vasco não pontuou. E com isso, né, o Vasco ficou estacionado na 15ª colocação com 10 pontos, mesmo número de pontos ali dos times que estão dentro da zona. Então é preocupante, tá? A situação do Vasco não tá boa não, mas pelo menos a gente conseguiu ficar ali na berola, ali na 15ª colocação, um pouquinho fora da zona do rebaixamento. Mas tem um detalhe, né? O próximo jogo, que é a última partida antes da paralisação, que a gente vai ter de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco joga fora de casa. E o Vasco é nada mais, nada menos do que o pior visitante do Campeonato Brasileiro até agora. O Vasco conseguiu conquistar um total de 0 pontos jogando fora de casa. Então é um jogo importante, fora de casa, contra um adversário que não vem, né, fazendo um Campeonato Brasileiro brilhante, mas vem fazendo um Campeonato Brasileiro melhor que o Vasco, que é a equipe do São Paulo, né, tem bons jogadores, a gente sabe disso, né, e o Vasco precisa dar um jeito, né, de ligar o alerta, começar a pontuar fora de casa, não bobear jogando em São Januário, como aconteceu no último jogo, né? O Fernando Diniz vai ter 10 dias de preparo, de estudo, de conseguir, né, aprimorar melhor essa parte física do Vasco, que é tão fraca, é tão ruim, né, visando aí esse próximo jogo, né? Lembrando que ele vai ter o retorno aí de 3 jogadores, vai ter o retorno do Hugo Moura e também do Luiz Gustavo, né, os dois que estavam suspensos, e talvez também tenhamos a volta de Dimitri Payet, podendo fazer o último jogo dele com a camisa do Vasco, né? O francês está na França, parece que volta aí hoje ou amanhã da França, foi resolver algumas questões particulares, foi liberado pela diretoria, e o Payet pode estar retornando aí para essa última partida contra o São Paulo. Talvez nem seja usado, né? Talvez nem seja utilizado, mas pode ser a despedida do francês aí, né, num jogo oficial pelo Vasco da Gama. Então agora é preparar, estudar o adversário, conseguir, como eu falei, aprimorar a parte física, né? Acho que esses 10 dias de trabalho vão ser aí uma mini pré-temporada para o Fernando Diniz conseguir implementar ainda mais, né, a forma que ele gosta de jogar e trazer mais intensidade, né? Ontem, após o jogo, o Diniz deu uma entrevista coletiva e falou que ficou muito decepcionado. Primeiro, com as oportunidades desperdiçadas pelo Vasco, né? Eu acho que ele foi ali muito ciente quando ele falou isso, porque o Vasco ontem teve chances, na verdade no sábado teve chances, né, no jogo contra o Bragantino, foi o Verratti, perdeu ali 4 ou 5 gols, o Ryan perdeu oportunidades, Felipe Coutinho, Tietê, enfim, foi uma série de chances perdidas e desperdiçadas, e 2 moles, né, 2 chances ali que o Red Bull teve e fez 2 gols e acabou saindo com a vitória nessa última partida. Então agora é preparar, melhorar ali a intensidade, recuperar jogadores que estão voltando de lesão, o caso do Adson, o caso do David, e conseguir um resultado positivo nesse jogo fora de casa. E falando, né, em recuperação, temos uma situação aí ainda indefinida em relação ao futuro do atual camisa 11, titular do Vasco, Felipe Coutinho, né, cara? O Felipe Coutinho tem contrato com o Gigante da Colina até o dia 30 de junho. As negociações entre Vasco da Gama e Coutinho parece que estão resolvidas. Parece que o Coutinho quer ficar no Vasco, parece que o Vasco quer a permanência do Coutinho, porém tem um detalhe que ainda está sendo muito problemático, que é a situação na Inglaterra, né? O clube que detém o passe do Felipe Coutinho ainda não decidiu o que vai fazer com o jogador, né? Lembrando que o clube inglês pagou 30 milhões de euros para comprar o Coutinho há 2 anos atrás. E o Coutinho basicamente não jogou na Inglaterra, né? Foi emprestado para os Emirados Árabes, depois foi emprestado para o Vasco da Gama, e ele ainda tem 1 ano de contrato na Inglaterra para cumprir. Lembrando que o salário que ele recebe no Vasco é inferior ao que ele recebe lá no clube inglês, né? Então essa indefinição ainda persiste, né? O clube inglês pretendia, né, lucrar com uma possível saída do Coutinho para algum outro clube, ou nos Emirados Árabes, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar do mundo, porém, parece que o mundo não quer o Coutinho, né? Parece que nenhum clube demonstrou interesse na compra ou empréstimo pagando pelo jogador. Isso aí está gerando um tumulto muito grande lá na Inglaterra, né? Até porque o Coutinho, como eu falei, é um jogador muito caro, muito valorizado, pelo menos era muito valorizado até pouco tempo atrás. Então o Vasco nesse momento aguarda uma resposta lá da Inglaterra, né? Pode ser que o contrato do Coutinho seja rompido, né, seja terminado, e aí ele fique livre para se tornar jogador do Vasco da Gama em definitivo. Porém tem um detalhe, será que vale a pena o Vasco continuar pagando 1.600.000 reais de salário para o Coutinho todo mês? Ou será que o Vasco tentaria uma redução salarial? Ou será que o Vasco tentaria um reinvestimento desse dinheiro num outro jogador? Fica essa dúvida e fica essa pergunta
para você vascaíno responder aqui nos comentários. E falando em dúvidas, né, o futuro do presidente Pedrinho também tem muitas dúvidas, né, depois aí de vários depoimentos nos últimos meses, né, falando que o Vasco ia ficar entre os 8 primeiros colocados, que o elenco do Vasco era um elenco para estar se classificando ali para Libertadores, né, fazendo contratações extremamente questionadas aí pelo torcedor nesse último um ano que ele vem trabalhando como presidente e administrador do futebol, né, contratações aí de Jean Davi, Maxime Domingues, Lloyd Augusto, Garré e tantas outras contratações que foram feitas pela dupla Pedrinho e Felipe. A cobrança interna por mudanças é muito grande, inclusive cobranças de pessoas até aliadas ao Pedrinho, que vem pedindo e vem ali tentando convencer o Pedrinho a se afastar do cargo ali de presidente ou de administrador do futebol do Vasco e levar junto com ele o Felipe Maestro. Então essa semana, né, pode ser uma semana importante, né, com definições, como eu falei, né, essas cobranças vêm sendo feitas aí de uma forma muito forte, né, internamente. A gente soube ontem que o Pedrinho cogita a possibilidade, né, de se licenciar desse cargo, né, provavelmente continuar no comando do clube associativo, mas de repente trazer, né, mais profissionais ali para tocarem, né, o futebol de uma forma um pouco mais profissional. Lembrando que o Vasco segue sem um executivo de futebol desde a saída do Marcelo Santana, quando ele foi demitido há mais ou menos um mês atrás, e desde lá o Vasco não contratou um substituto, né, não trouxe aí um profissional. Vários nomes foram especulados: Rodrigo Caetano, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Mário André Mazuco, Felipe Ximenes, mas até agora segue essa indefinição. O Vasco se aproxima de mais uma janela de transferências, né, de mais uma possibilidade de reformular esse elenco, e é muito importante, né, que essas definições sejam feitas aí o mais rápido possível, para que a gente não corra riscos, né, de fazer mais uma janela precária, fraca, né, e cheia de dúvidas, como foi as últimas 3 janelas comandada pela atual diretoria do Vasco. Beleza, rapaziada? Então por hoje é isso, por agora é isso, né? Hoje à tarde a gente vai estar de volta aí com o sorteio da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, e mais um vídeo ali por volta das 4 ou 5 horas da tarde para vocês. Um abraço, tamo junto.